Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente Benedito. Bom dia aos demais presentes, em especial a minha senadora Ana Amélia, que sempre muito conhecedora dos desafios da agricultura, digo brasileira, né, senadora, não só a gaúcha, trata com bastante relevância e a devida importância esses aspectos. A minha apresentação, ela traz aqui aspectos que transcendem somente as tarifas, porque são as particularidades do atual sistema de fornecimento de energia brasileiro, no qual eu considero bastante adequado, bastante inteligente. Foi criado, houve um marco regulatório lá no ano de 2000, na qual ele reparte a todos os consumidores os avanços, os investimentos na forma de tarifa, né? E aí que eu vejo o maior desafio para a classe rural ou zona rural, na qual nós temos extensas redes de energia elétrica, tanto de transmissão quanto de distribuição e demais equipamentos para manter a qualidade dessas energias e poucos usuários, né? E aí vejam os senhores que esses poucos usuários muitas vezes pesam, ou esse critério pesa na atitude da ANEEL em determinar o investimento ou não, porque todo o resto da sociedade irá pagar por ele e poucos terão o benefício. Entretanto, eu vejo que a classe rural é uma classe que produz alimentos e fatalmente o custo disso está embutido, né? Ou seja, acredito eu também, tentando manter uma coerência de cidadão brasileiro e consumidor também, de que acredito que a sociedade deveria participar sim, porque isso se reverte também nos preços. Vamos falar de arroz, no qual sou conhecedor, da alimentação básica do brasileiro. Desde o ano de 2000, houve duas mudanças, houveram duas resoluções, a 456, que originada a partir do marco regulatório, e a 414, que hoje está vigente desde 2010. E eu gostaria de colocar alguns aspectos que acabam onerando o produtor, ou que acabaram onerando a partir da resolução 414, e que, senhor presidente, e eu sempre digo que o maior problema da distribuição de energia elétrica é a falta dela. Mas nós temos enfrentado alguns problemas e isso tem onerado demasiadamente a produção irrigada do país, e eu estou falando de Brasil, porque nós trabalhamos com a natureza, nós trabalhamos com o meio ambiente e assim estamos expostos a todas as intempéries, enfim, as particularidades disso. Houveram algumas mudanças, na verdade são 3 artigos que estão impactando com multas, além da tarifa, multas de demanda de energia consumida e da ultrapassagem ou demandas complementares que vêm a ser cobrados dos consumidores, como já diz o nome, de forma complementar. E também alguns prazos que extremamente longos que as concessionárias têm direito, que acabam tirando uma resposta dos consumidores mais eficiente em função justamente do prazo, pois passando-se aí 1, 2 anos do ocorrido, fica muito difícil dos consumidores recorrerem. A ultrapassagem de demanda sempre existiu
uma tolerância de 10% para o consumidor ultrapassar aquela demanda, né? Por exemplo, o consumidor irrigante, ele contratava 100 kW de demanda, ele poderia ultrapassar até 110 sem pagar a multa. Ele paga pelo 110, mas não paga a multa. Essa tolerância caiu para 5%, e no qual não só a classe orizícola, mas também a produção de sequeira, ou seja, milho, soja, enfim, também acredita ser extremamente apertada essa tolerância, justamente porque nós trabalhamos com aspectos que fogem totalmente do controle dos produtores, como o regime de vazão dos rios, ou mesmo das barragens. Quando há uma oscilação, as nossas estações de bombeamento acabam sendo mais exigidas e consomem mais energia, e a gente acaba extrapolando esses 5%. Isso acaba como custo da produção primária. A demanda complementar, houve uma mudança das regras de apuração desta demanda complementar. Isso é quando um consumidor contrata, vamos colocar, por exemplo, 100 kW e ele usa somente 50. Como as concessionárias já compraram a energia, ela, teoricamente, fica com os prejuízos dessa compra e a não utilização pelo consumidor. O que eu acredito que seja um aspecto extremamente coerente, que eu não gostaria de transferir para os demais consumidores, é uma responsabilidade que é do consumidor, né? Ou que é minha. Entretanto, esta mudança, a mudança desse critério tem prejudicado bastante, mais uma vez, o setor produtivo, uma vez que ele, mesmo tendo bastante ajustado os seus contratos de uma forma racional, ele acaba incorrendo num prejuízo bastante grande, ou pelo menos que ele não tinha, por conta dessa mudança desse critério, que eu não vou entrar no detalhe, senão a gente vai se estender bastante. Esse aqui é um exemplo no qual esse produtor aí que tem esse regime de consumo, na qual a primeira linha é o que ele vem consumindo em torno de 90 kW por mês, ele acaba pagando em torno de 81 kW de cobrança de demanda complementar na atual legislação. E antigamente ele tinha que pagar somente 16. Ou seja, é uma mudança bastante importante e que a gente tem tentado argumentar com a ANEEL, mas pouco tem adiantado. Também esse é referente ao prazo de envio de cobranças de recuperação de consumo. Os senhores já devem ter ouvido falar das tempestades, especialmente no Rio Grande do Sul, que aconteceram principalmente no ano passado, e esse ano já começou a ocorrer novamente, na qual existem propriedades que ficaram quase 30 dias sem energia elétrica. Eu entendo que a prioridade é a população urbana, isso nós entendemos, mas nós não entendemos por que muitas vezes a gente precisa, além de pagar todos os danos que fatalmente ocorrem na produção em função de 30 dias de falta de energia elétrica, a gente tem que pagar ainda uma multa, ser penalizado por isso. Eu gostaria de mostrar algumas particularidades. Mais uma vez, eu sou presidente da Federarroz, mas fui designado pelo presidente Esperotto para assumir o Conselho de Consumidores da SSU, que é uma das concessionárias que atendem o Rio Grande do Sul. Isso é algumas particularidades de como estão as nossas redes de energia no Rio Grande do Sul. Aí vocês podem ter noção de qual é o desafio do Brasil, e eu tenho certeza que isso não acontece somente no Rio Grande do Sul. Isso aí são instalações extremamente antigas que certamente foram feitas por produtores rurais e até hoje estão de pé. Desencadeia
em queimas de equipamentos extremamente caros, e muitas vezes são investimentos feitos pelos produtores rurais visando a eficiência do consumo de energia, né? E muitas vezes esses equipamentos ou são avariados de forma permanente, que é o caso do que ocorreu aí, ou possuem a sua eficiência comprometida em função da qualidade de energia elétrica que está sendo transmitida na zona rural. E eu digo o seguinte, senhores, isso aí acontece no Rio Grande do Sul, imaginem o que acontece no Brasil. Em plena crise alimentar, nós somos obrigados muitas vezes a colocar fora, eu vou utilizar esse termo, alimento, em função aí de problemas de qualidade e falta de energia. O meio ambiente sofre também, e em dias em que somos duramente questionados pela utilização, mesmo que irracional, de químicos, muitas vezes a gente é obrigado a colocar mais uma carga no meio ambiente de agroquímicos por conta de falhas no fornecimento de energia elétrica. Desde 2005 eu venho tratando desse assunto, tanto na esfera estadual quanto federal. Houveram sim vários avanços, mas mais uma vez nós somos talvez a única entidade mais capacitada para fazer isso, e mais uma vez eu digo, tamanho desafio que tem no resto do Brasil. Estivemos no Ministério Público Federal fazendo uma denúncia tanto em relação à ANEEL, na qual possui uma resolução que ela não paga aqueles danos decorrentes, comprovadamente decorrentes de falhas de fornecimento de energia elétrica, quanto de uma concessionária que não estava cumprindo com o seu plano de investimento. Mais uma vez, a evolução realmente andou, mas o que eu vejo hoje é que, devido à falta de fiscalização, as concessionárias interpretam as resoluções conforme sua conveniência e também as descumprem sem qualquer ônus. Está faltando fiscalização. Isso foi uma ação inteligente e paliativa que eu trouxe, porque eu acho que o Brasil depende dela nas demais regiões, que foi... nós temos lá um período que todos os irrigantes eles desligam seus equipamentos por conta do horário de ponta, aquele horário onde há uma maior demanda de energia do consumidor urbano. E nós estávamos incorrendo, e várias regiões incorrem nesse erro de todos terem o mesmo horário. E nós conseguimos, com a concessionária e com a ANEEL, administrar esse horário na medida que nós pudéssemos equalizar e provocarmos a menor distorção nas linhas. Ou seja, nós produtores rurais, nós estamos buscando a solução dos problemas, mas nós precisamos avançar nas esferas, principalmente na esfera legal. Para os senhores terem uma ideia de quanto tempo um carro, ou uma caminhonete, ou mesmo um caminhão com postes de luz para atender a área urbana, eles precisam percorrer 70 quilômetros, muitas vezes com vias de acesso bastante comprometidas. E obviamente, sempre, e nós temos essa consciência, a prioridade é o urbano. Mas nós precisamos avaliar toda essa carga de multas que estão em cima do rural, decorrente não só do ambiente, mas também da forte legislação. O resultado da revisão tarifária, eu não tenho a menor dúvida que nós temos uma ANEEL essencialmente urbana, num país com extensões territorial e reconhecido pela sua eficiência e avanço na agricultura. Eu acho que
isso aí, senador, eu acho que realmente nós precisamos, no mínimo, refletir. As qualidades de serviço, aqui não se fazem mais apurações de qualidade de serviço na área rural, eu não sei porquê. Em 2006, 80% dos piores números eram rural. Em 2009, subiu para 85%. 77% eram os mesmos, ou seja, as falhas se repetem a cada ano que passa. E os novos, e 90% dos novos, as novas localidades aferidas à qualidade, 90% são rural, ou seja, está aí a comprovação que o rural não está sendo tratado da forma, pelo menos uma forma que deveria ser. Nós estamos com uma péssima qualidade de energia elétrica, eu não estou falando da falta dela. Aqui é um exemplo, ali marcava 493, fui eu mesmo que tirei essa medida, apesar das unhas sujas, mas essa medida aí devia estar em torno de 380, para vocês verem a quanto os nossos equipamentos estão sendo levados ao extremo. Isso aí são algumas comprovações de que a própria concessionária foi lá e verificou que estava com problema, e ainda a gente incorre nos mesmos problemas nos dias de hoje. Esse aqui é a demonstração de um custo que o produtor está incorrendo. Aqui faturamento de energia reativa. É uma multa que o consumidor levou. Vocês podem verificar que a multa lá em cima é R$ 3.149. Foi maior, inclusive, que o consumo de energia que ele teve naquele ano, que naquele mês que foi R$ 2.122. Nós estamos sendo duramente penalizados, senhor senador Benedito. Isso aqui é uma prova aí de que nós ficamos 30 dias sem qualquer energia e ainda incorremos numa multa. E aqui alguns encaminhamentos que nós tivemos, no caso foi a SSUL, mas eu tenho certeza que nas outras regiões acontece o mesmo. Nós estamos pedindo maior nível de investimento, sistemática de trabalho, um call center com espírito rural, que muitas vezes o gaúcho lá da fronteira com o Uruguai é obrigado a falar com um call center de Santa Catarina. O senhor imagina se ele, com todo esse dialeto, a diferença de dialeto dessas duas, consegue se entender? A resolução 414 precisa de uma avaliação com aspecto rural. As multas de faturamento de energia reativa estão nos onerando, e por conta da qualidade, da péssima qualidade que nós estamos recebendo. Ressarcimento dos equipamentos, compensação dos horários de ponta quando nos falta energia. Enfim. Então, senhores, eu desculpe, eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas eu gostaria de colocar somente mais um aspecto, que é a eminência da perda do horário reservado, que é um desconto concebido aos consumidores que utilizam a energia num determinado período, que é aquele período de menor utilização e que para a classe rural chega a 80%, dependendo do estado. Lá no caso do Rio Grande do Sul é 70%. E nós estamos na iminência de perdê-la em função de alguns cortes que tiveram. Eu acho que nós precisamos refletir sobre esse aspecto também, senhora senadora. Muito obrigado.